Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nos corredores reluzentes do arranha-céu Harrison e onde o luxo e o poder reinavam supremos, Marcus Johnson, humilde faxineiro. Ele passava despercebido pela alta sociedade. Todas as manhãs empurrava seu carrinho de limpeza, apagando os vestígios do dia anterior, enquanto altos executivos discutiam milhões em contratos a portas fechadas. Mas, certa manhã, tudo mudou. Enquanto esfregava silenciosamente o chão do andar executivo, viu Emily Harrison, a única filha do CEO, descer do escritório do pai. Seus cabelos dourados captavam a luz como uma auréola, e seu sorriso inocente e radiante fez o coração de Marcus bater mais forte do que nunca. A cada encontro fugaz nos corredores ou elevadores silenciosos, uma conexão frágil, porém profunda, começava a se formar entre eles. Emily, cativada por sua gentileza e autenticidade, sentia uma emoção que nenhum de seus pretendentes da alta sociedade jamais havia despertado nela. Marcus, apesar de suas dúvidas e de sua posição social, não ousava sonhar com um futuro ao lado dela. Mas o romance nascente enfrentou obstáculos monumentais, colegas desdenhosos, rumores cruéis sobre um relacionamento entre uma herdeira e um funcionário, e o medo de que seu pai, Richard Harrison, descobrisse o caso e a banisse. Cada sorriso compartilhado, cada palavra trocada, era tingida de risco e paixão. Marcus se perguntava, será que ele conseguiria enfrentar o mundo implacável dos negócios, os julgamentos e o desprezo, só para estar perto de Emily? E Emily estaria disposta a escolher o amor verdadeiro em vez da segurança e do luxo para os quais fora destinada desde o nascimento? A história de Marcus e Emily tinha acabado de começar, um amor frágil, mas pronto para enfrentar a tempestade. Marcus Johnson empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor do 23º andar, onde o piso de parquet reluzente refletia os tetos de cristal e os lustres dourados. Cada passo era silencioso, mas uma angústia no peito dificultava a respiração tranquila. Ele sabia que aquele andar pertencia aos ricos e poderosos, mas naquela manhã, ele não estava concentrado apenas em seu trabalho. Emily Harrison saiu graciosamente do elevador, seu casaco bege esvoaçando levemente atrás dela. Ela ostentava aquele sorriso sereno, uma mistura de curiosidade e tristeza, que fascinara Marcus desde o primeiro encontro alguns dias antes. Hoje ela parou por um instante junto à janela contemplando a cidade lá embaixo, e ele ousou quebrar o silêncio. Bom dia, senhorita Harrison, disse ele, com a voz ligeiramente trêmula. Emily se virou surpresa. Marcus, você já está aqui? Perguntou ela com um sorriso genuíno iluminando seu rosto. No início trocaram algumas palavras banais, mas Marcus pressentiu que havia algo mais, uma conexão que nenhum dos dois ousava nomear. Cada gesto, cada olhar, tornou-se um fio frágil que os aproximava. Contudo, nas sombras, o mundo os observava. No escritório do CEO, Richard Harrison, pai de Emily, observava as câmeras de segurança. Ele ainda não conseguia ver o laço que estava se formando entre eles, mas pressentia uma inquietação incomum. Seus instintos protetores e autoritários o impeliam a controlar tudo o que dizia a respeito à filha. Ele não imaginava que o simples sorriso de uma humilde funcionária logo viraria o mundo de sua família de cabeça para baixo. Passaram-se alguns dias. Marcus e Emily cruzavam-se com cada vez mais frequência nos corredores, perto dos elevadores ou no pequeno pátio interno do prédio. Conversavam sobre tudo e sobre nada. A chuva, os livros que ela adorava, os sonhos que ele acalentava desde a infância. Cada uma dessas conversas parecia roubar-lhes tempo do mundo real, colocando-os numa bolha onde só importavam os seus corações. Mas o perigo nunca esteve longe. As colegas de Emily, com inveja de sua liberdade e beleza, cochichavam atrás de suas mesas. O que uma garota como ela poderia ver em um cara como ele? O boato começou a circular, e logo até Marcus sentiu o peso de seus olhares e julgamentos. Certa noite, enquanto Marcus terminava a limpeza noturna no prédio deserto, Emily veio procurá-lo. A luz fraca dos abajures fez seus olhos brilharem como estrelas. Ela deu um passo à frente e sussurrou. Marcus, eu sei que o que estamos fazendo é complicado, mas não consigo parar de pensar em você. Ele sentia uma mistura de alegria e medo. Cada palavra dela era uma promessa, mas também uma lembrança de que o amor deles era proibido. Eu também. Emily, ele gaguejou. Mas precisamos ter cuidado, o mundo não entenderia. E no entanto, naquele exato momento, no silêncio do prédio, eles se permitiram sonhar. Sonhar com um amor que pudesse desafiar a hierarquia, os preconceitos e as elevadas expectativas de um pai poderoso.
Algumas semanas se passaram desde aqueles encontros furtivos entre Marcus e Emily. O vínculo entre eles se aprofundou, mas a euforia do segredo tornava cada momento mais frágil. Marcus sentia a pressão de sua posição social a cada sorriso trocado, a cada risada compartilhada. Emily, por sua vez, sentia o mesmo medo misturado à excitação proibida de um amor que jamais poderia ter imaginado. Certa manhã, enquanto Marcus limpava o salão principal, viu Emily correndo em sua direção, visivelmente preocupada. Marcus, meu pai está na sala de segurança. Ele olhou as câmeras. Ele viu você. Sua respiração estava ofegante, seus olhos brilhando de pânico. Marcus sentiu o coração parar. Ele sabe sobre mim? Emily assentiu com a cabeça, tremendo. Ainda não sabemos tudo, mas ele pode descobrir se não tomarmos cuidado. Naquele mesmo dia, em seu vasto escritório, Richard Harrison observava os monitores de vigilância com uma mistura de raiva e curiosidade. O CEO havia notado as constantes trocas de mensagens entre sua filha e o funcionário negro do prédio. Para ele, era inconcebível. Uma garota Harrison não pode cair nessa, murmurou para si mesmo, com os punhos cerrados. Decidiu tomar as rédeas da situação. Naquela noite, Marcus ainda estava limpando o corredor quando Richard Harrison apareceu. Sua estatura imponente e olhar gélido causaram um arrepio na espinha de Marcus. Johnson, começou o pai, com a voz ecoando como um aviso. Eu sei o que está acontecendo entre você e minha filha. Marcus sentiu o sangue gelar nas veias. Senhor Harrison, eu não queria. Richard o interrompeu bruscamente. Você precisa entender uma coisa, sua posição aqui o impede de se associar à minha filha. Entendeu? Marcus, trêmulo, mas determinado, respondeu, Senhor, eu a amo de verdade. Não quero magoá-la. O CEO ergueu as sobrancelhas em descrença. Amor? Você está falando de amor? De que adianta o amor quando o mundo não te dá nenhuma chance? Emily, que havia chegado atrás deles, sentiu o coração se partir. Ela deu um passo à frente, com a voz firme, mas trêmula. Pai, eu decido meus próprios sentimentos. Marcus é uma pessoa honesta e gentil, e eu o amo. Richard se virou para ela, com raiva nos olhos. Emily, isso é impossível. Você não entende as consequências. Isso. Johnson é apenas um funcionário. A tensão no corredor era palpável. Marcus permaneceu ereto, tentando esconder o medo e a dor. Emily aproximou-se dele, segurando sua mão, desafiando silenciosamente o poder do pai. Richard, vendo a coragem deles, rosnou, muito bem. Se vocês acham que podem continuar, eu vou observar cada movimento seu. E se eu descobrir a menor intimidade, vocês pagarão o preço final. Naquela noite, enquanto Marcus caminhava para casa, sentiu o peso da realidade. O amor deles acabará de passar por um dos primeiros testes, mas ele sabia que outros obstáculos, mais sombrios e perigosos, estavam por vir. Entre o preconceito, a alta sociedade e a feroz oposição do pai de Emily, cada momento roubado juntos se tornava um ato de coragem. E apesar do medo, apesar das ameaças, Marcus e Emily sabiam que não podiam mais se separar. As semanas seguintes foram uma correria para Marcus e Emily. Cada sorriso trocado, cada palavra sussurrada nos corredores de Harrison e Co havia uma mistura de medo e excitação. Eles sabiam que o menor descuido poderia destruir tudo. Mas o que não previram foi a força dos inimigos que espreitavam nas sombras. Nos escritórios luxuosos, os colegas de Emily observavam, cochichavam e tramavam. Vanessa Blake, secretária pessoal de Emily, com ciúmes da atenção que sua chefe dava a Marcus, decidiu semear a discórdia. Ela começou a espalhar boatos. Você viu o Harrison com aquela faxineira? Isso não vai acabar bem. Cada palavra, cada sussurro, tornou-se um veneno insidioso que se espalhou por toda a empresa. Certa manhã, enquanto limpava perto do refeitório, Marcus sentiu o olhar de vários gerentes sobre si. Um murmúrio surgiu, seguido por olhares de desprezo e sorrisos zombeteiros. Emily aproximou-se discretamente e colocou a mão sobre a dele. Não deixe que eles te afetem. Ela sussurrou, mas Marcus percebeu que o amor deles agora era um segredo frágil, ameaçado por todos os lados. O verdadeiro perigo chegou mais cedo do que eles esperavam. Richard Harrison, informado pelos rumores de Vanessa, decidiu agir. Certa noite, ele chamou Marcus ao seu escritório. O homem era imponente, com olhos duros como aço. Marcus, você passou dos limites, disse ele friamente. Você se atreve a se associar à minha filha apesar dos meus avisos. Chega! A partir de amanhã, você será transferido para outro prédio, bem longe da minha família. Marcus sentiu um nó na garganta. Senhor Harrison, eu não quero ser desrespeitoso, mas não consigo ficar longe da Emily. Eu a amo.
Richard balançou a cabeça. Amor, amor não paga as contas e não protege você neste mundo. Você não é nada comparada à minha família e à nossa reputação. Emily, que acompanhará a discussão em silêncio, sentiu uma raiva contida crescer dentro de si. Ela entrou no escritório com os olhos fascando. Chega, pai. Você não pode decidir quem eu devo amar. Marcus é honesto, corajoso e eu o amo. Richard cerrou os dentes. Ele não estava acostumado a ter sua autoridade questionada, muito menos a de sua filha. Emily, você está brincando com fogo. Se continuar, vai se arrepender. Mas a determinação de Emily era mais forte do que nunca. Ela pegou a mão de Marcus e sussurrou: não importa o que aconteça, ficaremos juntos. Naquela noite, Marcus voltou para casa com o coração pesado, mas resoluto. Ele sabia que os sussurros e os ciúmes estavam apenas começando. O amor deles agora estava exposto, e cada passo que dessem juntos seria um ato de desafio. Entre rumores, ameaças e o controle paterno, o caminho para permanecerem juntos estava se tornando cada vez mais difícil. Mas Marcus e Emily entenderam uma coisa: se o amor deles sobrevivesse a essa tempestade, seria indestrutível. Semanas se passaram, e a tensão em Harrison e a situação atingiu o seu auge. Os rumores cresceram, infiltrando-se em todos os escritórios, em todas as conversas. Colegas invejosos, liderados por Vanessa Blake, organizaram planos para humilhar Marcus e provar a Emily que ele não era digno dela. Numa sexta-feira à noite, quando o prédio estava esvaziando, Marcus foi chamado ao escritório de Richard Harrison. A porta fechou-se pesadamente atrás dele, e o CEO deu um passo à frente com um semblante sombrio. Marcus, vou te dar apenas mais uma chance, declarou ele. Se você ousar se aproximar da minha filha novamente, eu vou te demitir, entendeu? Marcus, tremendo, mas de pé, respondeu: Senhor Harrison, eu nunca quis causar problemas, mas não posso abandonar Emily. Eu a amo com todo o meu coração. Richard inclinou-se para a frente, a voz baixa e gélida. O amor não o protegerá deste mundo, Johnson. Seu lugar não é ao lado dele. Naquele instante, Emily entrou no escritório, os olhos brilhando com uma determinação feroz. Pai, chega. Nunca mais vou pedir sua permissão. Marcus é o escolhido, e você não pode me impedir. Richard deu um passo ameaçador em direção a ela, mas Emily permaneceu ereta, de cabeça erguida. Marcus colocou a mão sobre a dela, e naquele gesto havia mais do que amor, havia coragem, resiliência e uma promessa silenciosa. Vanessa, que observava a cena do corredor, ficou atônita. Nunca vira Emily tão determinada, nem Marcus tão corajoso. Os colegas que haviam rido e cochichado agora estavam em silêncio, testemunhas de um laço que não podia mais ser rompido. Richard sentiu pela primeira vez que sua filha não era mais uma menininha a ser protegida, mas uma mulher capaz de escolher seu próprio destino. Seu rosto endureceu, mas ele entendeu que precisava ceder, ainda que fosse apenas para garantir que sobrevivessem àquela provação. Muito bem, disse ele finalmente com a voz mais calma, mas ainda firme. Se você realmente valoriza este amor, mostre-me que vocês podem enfrentar o mundo juntos. Não vou impor mais barreiras, mas você terá que provar que merece a confiança e o respeito dela. Emily e Marcus trocaram um olhar emocionado. A tempestade ainda não havia passado, mas eles tinham superado o primeiro grande desafio. Naquela noite, ao saírem do escritório de mãos dadas, sentiram pela primeira vez que o amor deles não era mais apenas um segredo frágil. Era um laço capaz de resistir a todas as pressões, a todos os ciúmes e até mesmo à autoridade de um pai poderoso. Nas ruas iluminadas por postes de luz, Marcus sussurrou para Emily: sobrevivemos à provação, e prometo que nada poderá nos separar. Emily sorriu, com os olhos marejados. Nada, contanto que tenhamos nosso amor. E naquela noite, enquanto a cidade dormia, dois corações de mundos diferentes prometeram construir um futuro juntos, desafiando obstáculos, preconceitos e as tempestades que viriam. Seu amor acabará de passar pelo teste final, e emergiu mais forte do que nunca.